amores, e vamos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre tudo o que o seu corpo pode fazer para melhorar a sua mente, para você ter uma noção do poder que a gente tem aqui na nossa cabeça. Aqueles dias que a gente acorda com um pensamento positivo ou que a gente acorda mega animada, o tanto que o nosso dia é produtivo, o tanto de coisas que a gente faz naquele dia. Então, quando você acorda com um pensamento X, tipo, nossa, hoje eu vou treinar, vou correr, vou pular, vou fazer uma comida diferente. E tem o outro lado também, quando a gente acorda com aquele pensamento ruim, com aquela baixa, de repente você acorda, nossa, que preguiça, você olha lá fora, tá chovendo, tá frio, e aí você automaticamente já mostra pro seu corpo que hoje vai ser um dia tenso, que não vai ser fácil, que vai ser um dia de preguiça, enfim, para você ter uma noção do quanto a nossa mente, o quanto o nosso pensamento é poderoso, e tá praticamente tudo ligado aqui, ó, tudo que a gente faz ou deixa de fazer tá ligado aqui na nossa cabeça. Mas antes, não esquece de curtir, compartilha com todo mundo esse vídeo e eu te vejo depois da vinheta. E sabe aquela frase, mente sã, corpo são? Às vezes você já ouviu e você, não tem nada a ver isso comigo, ou o que é mente sã, o que é corpo são, não faz sentido. Só que uma frase que faz total sentido, total. Eu até costumo falar que quando a gente entra em um processo de, por exemplo, emagrecimento, ele não está preso só à atividade física, à queima calórica e à alimentação, os alimentos que você ingere. Ele está muito mais ligado ao nosso pensamento, à nossa cabeça, porque aquilo que a gente acabou de comentar. Se você acorda um dia com disposição, você vai querer fazer tudo, você vai querer que seja o seu melhor dia, que seja incrível, que você vai fazer atividade, você vai fazer as 24 horas do dia como se fossem 48 horas. E entender também que, aquilo que a gente já comentou, quando você acorda e de repente você foi dormir pensando num problema e você acorda pensando nesse problema, e aí você já fala, caramba, hoje o dia vai ser dureza, sabe? Você fica contando os minutos no relógio e a hora não passa e aí você não quer fazer nada, você não quer fazer sua atividade física, você não quer se alimentar bem porque você precisa pensar e tudo vira uma bagunça dentro da nossa cabeça e muda a nossa rotina. Só que a gente precisa entender que, até vou falar mais pra frente, que tudo que a gente vai fazer, seja uma atividade física, seja eu vou correr, eu vou dançar, enfim, isso tudo muda o nosso pensamento. Praticamente estamos ligadas aqui. Mente é uma coisa e corpo é outra, só que elas precisam se conversar. E nem sempre vai ser fácil. O que acontece? Nossa, Lumô, eu acordei totalmente indisposta hoje, mas eu preciso treinar, nem que seja na força de Deus, eu não sei, eu vou ter que dar um jeito, mas eu vou treinar. E você percebe que tá ligado à sua mente, que você poderia pensar, não, hoje o dia tá péssimo, eu vou ficar em casa comendo, deitada embaixo da coberta e pra mim tá bom. Então, vou te mostrar o que você pode fazer. Então, dependendo da atividade física ou do que você pensa, tudo isso muda o seu comportamento. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos para ajudar você a mudar, de repente, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir e como isso pode melhorar. Tem muitas coisas pra gente melhorar com a atividade física. E o que não é mente sã e corpo são? Como que não funciona? O simples fato de você acordar e falar, poxa, eu vou treinar porque eu preciso esquecer de um problema, eu vou fazer isso para poder esquecer aquilo. Não, você precisa treinar porque você está disposto a treinar, porque você colocou no seu propósito que você ia treinar, você colocou ali no seu dia que você iria treinar. Não queira, de repente, enganar uma coisa com a outra. Por quê? Imagina assim,
você tá com um mega problema na cabeça, você não tá conseguindo pensar direito, aí você fala, eu vou treinar. Só que aí você não consegue desenvolver o seu treino, você não consegue treinar legal, porque você fica com a mente presa em uma coisa e você tá em outro lugar, sabe? Vocês já passaram, já sentiram isso? Eu já passei algumas vezes e sabe quando não rende, você fica pesada, o corpo não vai, não funciona, não sei, não dá, não funciona. Então o que não é? A gente fazer alguma coisa para tentar mudar o pensamento. Às vezes dá certo, mas dependendo do problema que você está pensando ou da situação que você está pensando, pode ser que seja um pouco pior você fazer dessa forma. E aí, quando os problemas invadem a nossa mente, o nosso corpo ele fica totalmente fragilizado, o nosso corpo se sente cansado, se sente travado, é como se você tivesse aquelas bolas, sabe? Até perdi o nome, grudada no pé, que você tenta ir se mexer e você não consegue e não sai do lugar. E tudo isso porque é a nossa mente, é o nosso pensamento. E a gente não sente vontade de fazer nada, é indisposição. E tudo isso está ligado tanto à mente quanto também a hormônios. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente também libera hormônios. Vou falar um pouquinho deles aqui também hoje. E por fim, eu quero te mostrar como que a atividade física, como que o exercício físico, ele vai te ajudar a parar de ter esses pensamentos ou a você conseguir equilibrar. Às vezes a nossa mente tá boa, o corpo não tá. Às vezes a mente não tá boa, mas o corpo tá. Então a ideia é a gente tentar pelo menos equilibrar para você conseguir parar de ter esse pensamento ruim ou o corpo não sai do lugar. São ajustes que a gente vai fazer. E como que a atividade física vai fazer você melhorar? Primeiro de tudo, já é também comprovado que a atividade física melhora o nosso bem-estar. E por quê? Quando a gente pratica atividade física, ainda mais parte de cardio, exercícios de 20 minutos ou mais, o nosso corpo ele libera hormônios que são a serotonina e a neuroendorfina. Inclusive, esses hormônios eles também são liberados quando a gente come aquele chocolatinho, sabe? Por isso que a gente se sente bem, principalmente as mulheres quando estão na TPM, meu Deus, eu preciso comer, a gente fica impaciente e essa mesma sensação de bem-estar que o alimento traz, o exercício físico ele também traz. Ah, mas Lu, eu vou pra academia e aí eu treino, eu fico com dor. A dor é do treino, você acabou de treinar, mas a sensação de bem-estar, ela vai trazer para você tanto você se alimentando ou com chocolate, as coisas mais gordurosas, ou você praticando atividade física. Melhor a gente praticar atividade física, não é verdade? Ainda mais se a gente está em processo de emagrecimento, melhor a gente queimar do que a gente consumir. E além esses hormônios, dependendo da intensidade com qual você pratica a atividade física, seja uma dança, seja luta, enfim, se for muito intenso, esses hormônios eles são liberados aí por até 72 horas. Então, olha, você treina hoje, mas até daqui 2 dias você vai estar com essa sensação de bem-estar. E sabe o que é legal? Reparem isso também. Por exemplo, hoje eu vou treinar, aí amanhã eu acordo totalmente disposta, depois eu totalmente disposta e a gente vai indo. Só que um dia que a gente quebra isso, um dia que a gente não vai, aconteceu alguma coisa, houve imprevisto, eu não consegui treinar. Pra você ir no outro dia, já vai dar uma preguiça. E aí você não vai no outro dia, e depois você não vai no outro, e depois você não vai no outro de novo, e acaba a gente voltando tudo a estacar zero. Então olha que bacana, atividade física, você praticando ainda mais exercícios cardios de 20 minutos ou acima, se a intensidade for muito alta, esses hormônios são liberados aí por até 72 horas. Se for numa intensidade menor, eles podem durar até 24 horas. Então isso depende muito, varia muito de organismo, varia de peso, varia de sexo, tem essas variações. Mas traz essa sensação de bem-estar pra gente quando a gente pratica atividade física. E é por isso que acontece aquilo que acabamos de falar. Quando a gente termina um treino, a gente tá tão endorfinada, tão cheio de hormônios, que a tendência da gente continuar no exercício
é muito maior, porque sem a gente ter essa noção, sem a gente entender desses hormônios que são liberados, a gente se sente mais disposta, o bem-estar. A gente tá disposta a fazer um outro dia um outro treino, e a gente vai no outro dia, um dia a gente corre, um dia a gente pedala e cada dia a gente faz uma atividade diferente. E aí tem também, você pode variar, tem gente que gosta de treinar na parte da manhã, se sente mais disposta. Não, tem gente que gosta de treinar na parte da noite, porque aí você chega em casa, você relaxa, toma um banho e tá tudo certo. Então, ó, primeiro passo. A atividade física, ela vai ajudar no seu bem-estar. Então, vai te ajudar tanto o corpo quanto mente. Segundo ponto que pode melhorar aí também, estresse. Sim, o exercício físico, ele é uma ótima válvula para aliviar o estresse, para descarregar aquela tensão do dia a dia. De repente você trabalhou o dia inteiro e aí você tá com a cabeça cheia, querendo matar todo mundo, os nervos à flor da pele, e você faz o quê? Você vai treinar, seja numa academia, seja no estúdio, seja na rua, seja em casa. Só que ele é ótimo para você também liberar o estresse. Entra naquele mesmo esquema da alimentação, sabe? Nossa, eu tô estressado, eu não consigo pensar nada, eu vou comer uma pizza. É a mesma coisa. Então a atividade física, ela também auxilia e é uma ótima válvula de escape aí pro seu estresse. Quando a gente entra numa situação de estresse, o nosso organismo, ele libera um hormônio chamado cortisol. O que é esse cortisol? São hormônios que eles liberam e que deixam o nosso corpo e nossa mente em estado de alerta. Então, ó, você já está estressado, você libera esse monte de hormônios, por isso que tem gente que chega até, sabe, tremer de nervoso por conta desses hormônios que a gente libera. E aí, vindo junto com esse hormônio, com o cortisol, o que acontece? Aumenta a nossa pressão arterial, traz aquela sensação de ansiedade, aquela sensação de nervoso, é meio que um mix de sensações misturadas. E aí, pra gente quebrar esse cortisol, o que a gente precisa fazer? A atividade física, para liberar a serotonina e a neuroendorfina. E essas situações de estresse, elas vêm quando? Exemplo, um dia inteiro num trabalho, dependendo do que você trabalha, se é correria, ou então o trânsito que você pega, o caminho que você faz até o seu trabalho, do trabalho para casa. E tudo isso são situações em que a gente praticamente não está se movimentando. Vocês já conseguiram reparar? E é muito engraçado isso. Então pensa aqui comigo. Estamos aqui, tá trabalhando o dia inteiro no computador e a gente tá aqui parada. E aí você começa aquela ansiedade, aquela angústia, aquela pressão, e o telefone toca e alguém te chama e o chefe chama e você começa a ficar doida assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então são vários hormônios ali liberando. E aqui que é legal a gente fazer. Então, por exemplo, dependendo da sua rotina de trabalho, de repente é legal você treinar depois, porque você chega ali numa pilha, só que você chega lá pra treinar e aí você libera esse monte de hormônio ruim, traz as coisas boas, trazendo a sensação do bem-estar. E melhor ainda, eu costumo falar isso e falo várias vezes. Se você praticar uma atividade física que você goste, é melhor ainda, porque você vai já sair, por exemplo, tô saindo do meu trabalho, mas eu sei que eu vou fazer aquela atividade física que vai me trazer um bem-estar e é uma coisa que eu amo de paixão fazer, é melhor ainda. Então, de preferência, para ajudar você também a aliviar esse estresse, procure uma atividade física que você goste, que te traga realmente essa sensação de bem-estar. Não procure uma atividade física, nossa, eu vou procurar isso porque eu sei que é bom, mas eu não gosto. Não, tem milhares de situações, milhares de atividades físicas para você escolher. Então, de preferência, escolha uma atividade física que você goste para você unir o útil ao agradável. Então, uma coisa que você gosta, que vai trazer a sensação de bem-estar e vai te tirar dessa sensação de estresse. E olha essa que bacana, o exercício físico, ele é fundamental para o desenvolvimento da cognição. E o que é essa cognição? Ajuda a construir um conhecimento, a você compreender e aí você consegue utilizar no seu dia a dia. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, jogadores de futebol, eles estão ali jogando, então precisa
pensa rápido, porque ele precisa pensar no que ele vai fazer, para ver a reação do que a outra pessoa, do que o outro jogador vai fazer, para ele saber qual atitude ele deve tomar. Então olha o tanto de coisa que ele tem que pensar, não é simplesmente um joga bola, um chuta a bola para cá e chuta a bola para outro lado. Ele precisa pensar antes dele agir. Então a atividade física ela é fundamental para ajudar no desenvolvimento da cognição. E aí você pode perceber também, desde crianças desde pequenininhas, aquelas que se exercitam mais e jogam bola, e bicicleta, essas que praticam atividades físicas, o quanto elas são mais ligeiras, mais rápidas para pensar do que de repente aquelas crianças que não são tão ativas. Então, olha o poder da atividade física, do exercício físico, ajuda totalmente no desenvolvimento da nossa cognição. Então, às vezes você tem um trabalho que você precisa tomar decisões rápidas, que você precisa pensar muito rápido, pensar antes de agir, e aí você já tem que pensar, e aí eu vou fazer isso. E aí a pessoa vai falar isso, e aí se ela falar isso, eu vou falar aquilo. E que loucura! Ajuda totalmente na nossa cognição, porque como a gente já falou, trabalha com hormônios, trabalha com mente, trabalha com várias coisas. O nosso corpo humano, ele é assim, perfeito, não tem o que a gente falar, não tem erros, trabalha tudo muito junto. Então, com o exercício físico, a gente se movimenta, a gente pensa, a gente trabalha, por exemplo, o fato da gente, vou subir um ônibus, por exemplo, eu tô trabalhando perna, eu tô trabalhando abdômen, eu tô trabalhando equilíbrio, eu estou pensando no que eu vou fazer e eu tô apenas fazendo o quê? Eu tô só subindo no ônibus, que loucura! Então, ajuda muito no desenvolvimento dessa cognição. Então, uma dica aí também, se você tem crianças em casa, faça com que elas pratiquem alguma atividade física, de preferência que elas gostam também, seja bola, seja bicicleta, seja skate, seja pular corda, natação, o que for, porque vai de repente, se é uma criança um pouco ansiosa, vai acalmar um pouco ela, porque ela vai fazer atividade física, ela vai chegar em casa mais relaxada, mais tranquilizada e vai ajudar também ela lá na frente. E por último, mas não menos importante, o que a atividade física muda, que também muda aqui dentro, é a nossa autoestima. Como a atividade física muda a nossa autoestima, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, muda as nossas atitudes, tudo que a gente vai fazer por conta de um exercício físico. Então, por exemplo, o simples fato de você conseguir agachar e pegar alguma coisa e antes você precisava da ajuda de alguém. Isso, de repente, para algumas pessoas pode não ser nada, mas para aquela pessoa que não consegue, é assim, extremamente estimulante, aumenta a autoestima, aumenta a autoconfiança. Ela confia ali, mas ela fala, poxa, eu não conseguia, sei lá, levantar um braço para pegar algo lá em cima e hoje eu consigo. E para você ter uma noção, são coisas simples, coisas do dia a dia. E além, atividade física, eu costumo falar aqui, não é o físico, mas é a saúde. Só que ela traz as consequências, que é o quê? Além dela praticar atividade física, então ela vai aumentar a autoestima dela. Ela vai ficar mais bonita, vai ficar mais forte, ela vai começar a se olhar no espelho e, nossa, hoje eu tô bonitona. Ou, de repente, eu não gosto de arrumar cabelo, ela vai começar a arrumar cabelo, ela vai se sentir muito melhor, vai colocar uma roupa mais bonita. E tudo por conta da atividade física, que ela traz também essa autoestima. E além de tudo, você vai também ser o quê? Uma pessoa mais positiva, você vai confiar mais em você, confiar mais no que você faz, então você não tem medo de fazer aquela certa atividade que você não conseguia. Tem também a questão da relação com as pessoas, você se relaciona com outras pessoas que de repente estão passando a mesma situação que você e uma ajuda a outra e segue todo mundo ali, todo mundo junto. Enfim, a atividade física, ela ajuda muito, ela é extremamente importante e estimulante, tanto na autoestima, ou atividade física, tanto na autoestima quanto na sua autoconfiança. E eu vou te dar um exemplo também, um exemplo meu. Tá? Não que seja você, de repente, para você é uma outra situação, mas eu gosto muito de quê? De treinar na parte da manhã.
porque aí eu já acordo, aí eu já treino e aí parece que o meu dia rende muito mais, sabe? Eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu acordo e aí eu vou treinar de tarde, mas aí de tarde acontece alguma coisa, eu tenho que passar para a noite já me dá uma preguiça e aí eu não vou. Só que entra aquela situação também. De repente você é uma pessoa que, nossa, Lô, mas eu não consigo treinar de manhã, eu vou de noite, mas eu me sinto super bem. E tá tudo bem também. Você, de repente, você tem um trabalho que é mais agitado, então você prefere ir à noite, porque te acalma, te relaxa, você chega em casa, toma um banho, come e consegue dormir, porque a atividade física ela também auxilia no sono. Se você não gasta energia, você não gasta calorias, às vezes você tem um pouco de insônia, você tem uma noite, um sono mais leve, porque você não queimou calorias. É basicamente aquilo da criança, sabe? Quando ela não queima calorias, que ela é muito agitada, ela precisa fazer alguma atividade física para tranquilizar ela. Assim somos nós também depois de adultos. Então, de repente, pra mim é excelente. Em dias que eu não faço treino da parte da manhã, eu acabo acordando mais tarde. E aí eu vou empurrando uma coisa, empurro outra e vai ficando mais tarde. E quando eu vejo é de noite, aí eu não vou. Mas é um exemplo muito bom. Então é legal você também encontrar um horário que fica melhor para você praticar a sua atividade física. E eu trouxe também uma situação que é o seguinte, em todos esses tempos que eu trabalhei com a ginástica coletiva, eu tinha muitas alunas que chegaram em mim, não no começo, mas começou a fazer aula hoje e daqui 2, 3 meses. Chegou em mim e falou assim, nossa, eu tinha depressão, eu tinha vergonha de mim, eu não conseguia me olhar no espelho e era uma pessoa que é uma pessoa totalmente fechada, a gente consegue perceber essas pessoas. Então eu chego ali para dar aula, eu bato o rostinho de cada um. Então geralmente aquelas que ficam mais no fundo são aquelas que têm mais vergonha, são aquelas mais acanhadas. Aquelas que estão na frente são aquelas mais bagunceiras, que gostam de brincar, de gritar, de dançar e tudo. São as bagunceiras, amo todo mundo de paixão. Mas essas pessoas do fundo são aquelas que eu costumava prestar mais atenção, que é aquelas que eu tinha que trazer pra mim e de repente entender o porquê que ela tava ali ou se aquilo ia ajudar a melhorar ela. E muitas dessas meninas tinham depressão, como eu falei, tinham vergonha. E a atividade física, o simples fato dela, ter conseguido chegar até ali, fazer aquela atividade física, foi assim, sem palavras. Fora aquelas pessoas que, tenho pressão alta e eu tomava remédio, só que com atividade física eu consegui melhorar, consegui reduzir ou consegui parar. Só que essas que eram um pouquinho mais acanhadas eram as que mais me preocupavam e as que mais eu focava ali a atenção nelas, porque eu sabia que elas não estavam ali simplesmente para emagrecer. E ali eu conseguia perceber o quanto a atividade física ela é libertadora. Ela ajuda de um certo ponto assim que eu não, de verdade eu não sei nem como explicar. Aquilo que eu falei é do corpo humano, é hormônio, é cabeça. Então, o simples fato dessa pessoa ter conseguido ir lá, ter dado o primeiro passo de estar lá e fazer aquela aula e se entrosar com as outras meninas, é assim, sem palavras. E fora que é bem-estar, é autoestima, é autoconfiança, não tem o que falar. E são aquelas pessoas que começaram devagar, iam um dia e o outro, e aí você percebe que elas vão ficando melhor quando elas vão começando a chegar ali mais pra frente de você. E aí você vai sentindo que ela já tá tendo mais autoconfiança, porque ela ficava lá no fundo, às vezes é uma pessoa que tinha vergonha, ninguém podia olhar pra ela, meu Deus, vão me julgar, vão me olhar. E a cabeça, ela pensava naquilo, mas de repente aquela pessoa que tá ali do lado, ela tá pra se divertir, ela não tá ali pra te julgar. Só que o pensamento dessa pessoa deixava ela totalmente travada. Então ela vai sentindo, ela vai fazendo uma amizade com uma pessoa, amizade com outra pessoa, e aí quando vê lá do fundo ela já passou lá pra frente. Então olha que legal. Então de repente se você é uma pessoa um pouquinho mais introvertida, de repente uma aula coletiva ou não, eu prefiro começar em casa, depois eu vou junta todo mundo,
o que ficar melhor pra você, mas só pra você ter uma noção, o quanto a atividade física ajuda nesses casos também, dessas pessoas que são um pouquinho mais introvertidas. E um jeito errado da gente seguir aqui com mente e corpo é você não separar um tempo pra você. Então, por mais que de repente você não tenha vontade, comece fazendo alguma coisa dentro de casa ou chame alguma amiga pra ir fazer um treino com você dentro de casa. Só que você precisa separar um tempo pra você cuidar de você. Então, um jeito errado é você simplesmente, hoje eu vou treinar, depois eu não vou, depois eu não sei, hoje eu não quero. Hoje, ao invés de eu treinar, eu vou comer, porque vai me trazer aquela sensação de bem-estar. Lembra do chocolate, da pizza? Mas não é melhor a gente se exercitar. E é aquilo que eu já falei aqui no começo e gosto de também repetir, que é o quê? Emagrecimento, ele não é só exercício e alimentação. Ele começa na sua cabeça. Se a sua cabeça não tá boa, se você não tem isso de fato, um propósito, não, poxa, agora eu vou. Não adianta que não vai. A nossa mente ela é muito mais forte, a cabeça é muito mais forte, por mais que você tente, pode ser que você não consiga. Então, vamos ajustar os pensamentos, de repente coloca uma música, coloca um vídeo, começa a dançar e começa a brincar para você ir mudando esse seu modo de pensar. E o jeito certo da gente ajustar essa mente e corpo, primeiro de tudo, encontre uma atividade física que você goste. Depois, aí já juntando com a dica pra gente encerrar o nosso vídeo. Se você não tem o hábito, se você não tem na sua rotina o treino, comece devagar, comece uma vez por semana, depois você aumenta para 2, e aí quando você se sentir melhor você aumenta para 3. E aí depois eu quero que vocês comentem aqui pra mim o que mudou, se mudou alguma coisa, se você se sentiu mais disposta, se o fato de você ter ido treinar uma vez na semana ou você treinou 3 vezes na semana, o quanto mudou, o quanto mais disposta. E lembra que a gente tem a consequência, quando a gente treina, a gente fica com o corpo mais bonito, a aparência mais bonita. Então a dica pra gente fechar é, se você ainda não treina, coloque dentro da sua rotina 1 dia ou 2 dias. Se você já treina, tenta colocar um pouquinho mais e vai me mandando aqui nos comentários. Um beijo pra você e a gente se vê agora lá no próximo vídeo.